Boa noite, galera. Tudo bem? Espero que estejam bem. Professor Horácio, falando sobre um tema importantíssimo hoje, tema que pode ser aí um tema direto ou indireto das redações do Enem, e também pode aparecer em diversas questões de vestibular. Gentrificação. Então, vou tentar ser breve aqui, falar um pouco sobre o conceito, os teóricos, alguns exemplos. Espero que essa aula contribua aí para o aprendizado de vocês. Bom, é basicamente a transformação de espaços urbanos por meio do investimento trazido, ora pelo Estado, né, ora investimento público, ou investimento privado, né, empresários. Então, você altera a paisagem urbana por meio de investimentos, e aquela paisagem urbana que no passado pode ter abrigado uma classe trabalhadora, uma classe de artesãos, uma classe de pescadores, se for uma cidade litorânea, seja lá o que for, ela vai passar a atrair novas classes sociais, em geral, classes sociais burguesas, emergentes, classes médias ou classes médias altas, né? E esses antigos moradores, então, eles vão acabar ficando um tanto quanto deslocados, na maioria das vezes, sendo até mesmo expulsos, né? Obrigados a se retirar do local. Então, de forma geral, seria isso. Um subtema que se enquadra dentro de gentrificação é a especulação imobiliária, que recomendo que vocês deem uma lida, mas nada mais é do que a supervalorização de áreas urbanas com o intuito de gerar lucro, gerar riqueza. Então, você transforma os terrenos, você transforma os prédios da cidade em objeto de lucro, esquecendo-se totalmente da função social do terreno e das moradias. Os moradores mais pobres, não podendo pagar pelos serviços que já estão instalados naquela área urbana, são obrigados a se dirigir para as periferias, para os bairros mais pobres. E vão se formando, então, periferias das periferias, né? Um exemplo seria a própria cidade de Ribeirão Pires, que uma vez que São Paulo cresce no início do século XX, as populações menos abastadas vão para o ABC. À medida em que as cidades mais próximas de São Paulo, que ficam no ABC, por exemplo, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Diadema, vão se valorizando, os moradores que vão chegando depois e que não têm condição de morar nas cidades mais ricas do ABC, se deslocam para Mauá, para Ribeirão Pires, para Rio Grande da Serra, utilizando a ferrovia ou outros meios de transporte, e isso vai acontecendo. Os bairros mais equipados do centro de Ribeirão Pires tornam-se mais caros, os bairros longe do centro, que têm menos serviços e menos condições para receber moradores, se tornam mais baratos. Isso vai ocorrendo de uma forma, é, vamos dizer assim, sistêmica, né? A periferia das periferias. Uma autora, Raquel Ronick, é uma arquiteta da FAUSP, que ela estuda, então, esse processo com bastante clareza. É uma boa opção aí de leitura, pelo menos um resumo, para vocês entenderem, então, o pensamento da Raquel Ronick, que fala exatamente sobre isso, sobre a reprodução das periferias no processo de especulação imobiliária. Ela não usa o termo gentrificação, mas o que ela explica é basicamente uma gentrificação mais aprofundada. Espero que vocês estejam entendendo. A origem do termo vem do final do século XIX, mas especificamente no meados do século XX, né, ali por volta dos anos 60, com a filósofa Ruth Glass. Ela vai falar sobre a gentrificação da cidade de Londres. Então, à medida em que os centros vão se tornando mais atraentes, os moradores mais abastados vão criando condomínios e vão se apropriando das regiões mais desenvolvidas, enquanto os trabalhadores antigos vão sendo expulsos para os bairros pobres, periféricos, e isso vai criando, então, uma desigualdade, uma segregação socioespacial. O termo, então, descreve as transformações das paisagens urbanas, principalmente aquelas que eram habitadas por trabalhadores de baixa renda e que vão sendo modificadas pelo investimento que vai sendo feito. Isso vai gerando, então, uma exclusão urbana ou uma segregação socioespacial urbana. Bom, há quem veja que traz aspectos positivos, há quem veja que traz aspectos negativos. Enfim, eu acho que é bom vocês pensarem em analisar os dois aspectos para que vocês não fiquem pendendo só para um lado, né? Tudo começa com um investimento estatal. Então, imagina que uma área nos anos 50 era uma área que não tinha iluminação pública, não tinha água encanada,
não tinha rede de esgoto. Então, óbvio, os terrenos eram baratos. Aí ali vão se alocando trabalhadores de baixa renda, vivendo em condições precárias, sem saneamento básico, sem infraestrutura. Só que com o passar do tempo, o Estado começa a oferecer ali iluminação pública, pavimentação, saneamento básico, começa a ter linha de ônibus, com o passar do tempo, linhas de trem, metrô, e logo essa região que no passado era barata e atraiu trabalhadores de baixa renda, se torna uma área mais atrativa. E aí começa a surgir ali o quê? Shopping centers, é, áreas de recreação, comércio, etc. e tal. Isso faz com que outros sistemas urbanos vão se instalando e essa área vai se valorizando. Quem era antigo dono do local, muitas vezes se vê pressionado a vender, ou quem pagava aluguel, logo não vai conseguir mais pagar o aluguel, uma vez que isso vai passar por um grande aumento. Acho que é um pouco isso, tá? Então, falei de saneamento básico, áreas de lazer, serviços públicos, né? Aumento da segurança, parques, jardins, tudo isso vai valorizando, então, e vai tornando mais valorizado, então, a região. Bom, as consequências, né? Os moradores de baixa renda acabam sendo deslocados, vai haver uma perda cultural, porque imagina, o David Harvey, um geógrafo que fala bastante sobre isso. Um bairro que tinha toda uma característica operária, que tinha toda uma cultura específica, peculiar do lugar, acaba dando margem para o mero consumo. Então, imagina que uma região que tinha todo um grupo de moradores com a chegada do shopping center, das linhas de metrô, de transporte, ele acaba virando apenas um lugar de consumo e toda aquela história cultural acaba sendo esquecida. Então, acho que isso é fundamental ser colocado. É óbvio que isso vai gerar fragmentação socioespacial e vai aumentar a desigualdade socioeconômica. Exemplo que vocês podem usar numa redação ou mesmo na prova é Tatuapé. Tatuapé é um bairro, né, da região da zona leste de São Paulo, que até os anos 80 era uma região periférica, era uma região de trabalhadores. Assim como a ABC Paulista, né, era uma região de trabalhadores. E com a crise da industrialização, né, com a perda de valor agregado do parque industrial da Grande São Paulo, esses bairros que outrora foram bairros industriais começam a perder indústrias. As indústrias começam a se deslocar para outras regiões, ou no interior de São Paulo, outros estados, região Nordeste, Zona Franca de Manaus, enfim, ou mesmo para outros países, né? Empresas multinacionais que fecharam no Brasil e que procuraram países mais atrativos. E esses antigos bairros industriais passam a receber setores, ou melhor, empresas do setor de serviços, do terceiro setor, shopping centers em especial. Então, no lugar das antigas indústrias, surgem shoppings, surgem lojas e assim por diante, magazines, né? E aí, o que vai acontecer? Essas regiões vão ser equipadas com essas novas infraestruturas e vão se tornar mais caras. Aqueles moradores antigos vão acabar sendo, então, deslocados para áreas mais baratas. Acho que é um pouco isso que acontece com todos os exemplos que eu vou trazer aqui, especificamente Tatuapé. Vejam aqui a construção do Shopping Aricanduva, no início dos anos 90, depois o Center Penha, depois o Shopping Metrô Tatuapé. Esses shoppings foram atraindo condomínios, né, com apartamentos e tal, e é óbvio que esses condomínios são para médias e altas rendas, então não vão comportar, por exemplo, moradores de baixa renda. O que é interessante aqui como mediação é vocês pensarem que, seguindo o Estatuto da Cidade e seguindo os planos diretores das cidades, os prefeitos, o governador do estado de São Paulo ou de outros estados deveriam pensar que uma parte desses terrenos deveria ser destinada a políticas públicas de moradia de baixa renda. Ou seja, esses trabalhadores de baixa renda deveriam ter uma porcentagem dos terrenos da cidade para a construção de condomínios populares, como CDHU, Minha Casa Minha Vida, coisas desse tipo. Só que você percebe que a especulação imobiliária, ela passa por cima de todas essas políticas e os governos, na maioria das vezes, são omissos e muitas vezes ligados a esses setores imobiliários e por descaso ou por corrupção não consideram a política pública de moradias populares. E os moradores acabam tendo que se deslocar para as favelas, para as periferias e assim por diante. Bom, acho que é um pouco isso. Outro exemplo, o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, né, que desde o século XVIII vem recebendo, obviamente, melhorias. Vocês devem se lembrar da chegada da família real no início do século XIX,
aí o centro do Rio de Janeiro começa a ser urbanizado, e tudo isso vai fazer com que haja especulação imobiliária e com que haja gentrificação. Os antigos moradores, descendentes de escravos, população pobre do Rio, vai sendo cada vez mais empurrada para as áreas sem infraestrutura e que vão logo se tornarem favelas, sobretudo na segunda metade do século XX, né? Um bom exemplo para citar numa redação é o filme Cidade de Deus, que fala, né, da favelização do Rio de Janeiro nos anos 60 e nos anos 80. Ainda que o filme mostre áreas de políticas públicas de moradia popular, você percebe que é uma população majoritariamente negra, que a polícia normalmente é o único serviço público que eles têm, e a polícia quase nunca entra lá para dar carinho. Na maioria das vezes entra para dar porrada e para tratar com bastante violência a população dessas comunidades. Acho que é um bom exemplo. Cidade de Deus é um bom filme para ser citado numa possível redação, ok? Bom, os megacatalisadores, por exemplo, cito a Olimpíada de 2016. A Vila Olímpica basicamente ocupou o local onde antigos moradores pobres de baixa renda viviam. E, basicamente, virou um local de especulação imobiliária. Então, tem a chegada ali, contratado pelo governo federal ou estadual, uma empreiteira que vai cobrar bilhões para construir aquilo, normalmente vai ser palco de corrupção e lavagem de dinheiro, e os antigos moradores são muitas vezes expulsos. É feito ali os jogos esportivos, como a Olimpíada ou Copa do Mundo, e ainda que isso, óbvio, vai gerar emprego temporário, vai gerar ali um comércio temporário, depois do evento, basicamente toda essa infraestrutura vai ficar ociosa. E os moradores foram prejudicados e continuarão prejudicados. Um outro exemplo é o bairro de Recife, né, em Pernambuco, que passou por uma enorme transformação urbana desde os anos 80 para cá. Então, era uma região que tinha moradores pobres, pescadores, artesãos, trabalhadores de baixa renda, e dos anos 90 para cá, passou a ser revitalizada para se tornar uma área de turismo de alta renda. Assim como grande parte dos estados litorâneos ali, né, a parte litorânea dos estados da região Nordeste. Você tem bairros que receberam redes de hotéis, parques, clubes, e essas regiões vão expulsando os moradores antigos de baixa renda para cada vez mais se tornar palco aí de gentrificação. E aí você pega aplicativos como Airbnb e outros aplicativos de aluguel de hotel, de quarto, pousada, casa, prédio, que terminam hoje em dia por pressionar ainda mais o aumento do preço dos aluguéis. Então, gostaria que vocês pensassem que citar as plataformas de aluguel, de hospedagem, é muito importante numa redação de gentrificação, porque essas plataformas, esses aplicativos, na maioria das vezes, nem são do Brasil, né? São plataformas norte-americanas, europeias, e elas pressionam o aumento do preço dos aluguéis, prejudicando os antigos moradores e os moradores de baixa renda. Isso é uma questão muito importante. Além do fato que elas cobram uma taxa muito alta dos proprietários dos imóveis, fazendo com que até mesmo os proprietários percam aí uma fatia da sua renda, né, do seu lucro com o seu imóvel. Acho que isso é um fator que vocês precisam dar uma lida e citar em caso de redação. Para finalizar, né, que eu acho que essa aula já avançou demais, as perspectivas teóricas da gentrificação, né? Então, repito aqui, o David Harvey, no seu importante trabalho Cidades Rebeldes, ele vai criticar a gentrificação. Eu gosto muito do termo que ele usa que a gentrificação nada mais é do que a sobreacumulação do espaço urbano. Ele vai chamar de expressão do capitalismo urbano, a sua versão, uma versão urbana do capitalismo, que ele vai citar o Friedrich Engels, o Karl Marx, lá no século XIX, porque o Friedrich Engels, principalmente, já estudava isso em Londres. A classe operária de Londres vai sendo expulsa do centro para as áreas periféricas, sem nenhum tipo de investimento do governo. Então, vão virar áreas sem saneamento básico, onde as doenças vão se proliferar, onde a expectativa de vida será menor, onde a violência e a violência do Estado e policial será realmente sempre intensiva. E isso acontece não só em Londres, no século XIX, mas vai acontecer nas cidades dos Estados Unidos no século XX, sobretudo cidades com população negra, que sofrem, com certeza, muito mais violência policial. E óbvio que a gente pode trazer esse exemplo para cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e outras cidades
aonde você percebe, então, que os pobres são sempre empurrados para as margens dos mananciais, para as áreas de encosta, né? No caso do Brasil, que é um país tropical, que você tem chuvas intensas ao longo do verão, você tem problemas como inundação, enchentes, deslizamento, desmoronamento, que é, inclusive, a, o acidente ambiental que mais acontece no Brasil, né? Por deslizamento, por desmoronamento, por falta de políticas públicas de construção de moradia, levam esses trabalhadores de baixa renda a fazerem o que a gente chama de autoconstrução. Ou seja, eles vão construindo vários pavimentos, vão alugando, vão agregando família e tal. Normalmente, essas construções não têm a infraestrutura de ferragem, de alvenaria correta. E elas correm sério risco de caírem, de gerarem acidentes com mortes e muitas vezes com severos prejuízos. Acho que é um pouco isso. Bom, outro autor que é importante vocês pensarem, darem uma lida nele, é o Tom Slater, que também vai chamar a gentrificação de violência urbana que expulsa e marginaliza as comunidades vulneráveis. Tem autores que falam bem também, Edward Glaser, né, e Sharon Zukin, vão dizer, olha, vai gerar emprego, né, vai impulsionar a economia, vai melhorar a oferta de serviços. Antigamente a cidade estava abandonada, agora ela vai ser revitalizada. Então, é óbvio que é possível fazer uma visão positiva também da gentrificação, mas até esses autores que falam bem da gentrificação deixam claro que isso desloca moradores de baixa renda. Acho que termino por aqui. É importante vocês pensarem em soluções, né? E para soluções é legal que haja um equilíbrio na gentrificação, uma fiscalização do governo, entidades autônomas e independentes que possam fazer um contraponto à especulação imobiliária e à gentrificação, para buscar o desenvolvimento urbano que não beneficia apenas as empreiteiras, apenas os especuladores, os gentrificadores, mas que também beneficie os trabalhadores de baixa renda. A questão da preservação cultural, né, a tombagem dos antigos prédios, dos antigos eventos, né, das comemorações culturais, dos eventos culturais antigos da região. Então, manter a cultura e a identidade cultural da região é importante. E, mais importante, na minha opinião, sobretudo falando de Brasil, as políticas habitacionais. Por quê? Porque o Brasil tem hoje cerca de 16 milhões de pessoas morando em favela. E mais de 50% da população não tem saneamento básico. Ou seja, é muito mais caro o pós-problema da habitação, porque nós vamos ter, então, rios poluídos, solo poluído, violência, tráfico de drogas, ou seja, crianças fora da escola, uma série de problemas socioambientais causados pela gentrificação e pela falta de políticas públicas de habitação, investimento em saneamento básico e reurbanização. Então, essas são soluções que vocês precisam trazer aí para a redação de vocês. Muito bom, espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar o material disponível para vocês também. Até a próxima, galera. Um abraço.